Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir. Um canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, terror, filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, sempre às quintas-feiras eu trago aqui pro canal conteúdo totalmente voltado para o terror, em que eu trago vídeos narrando histórias, contos de terror, sejam eles reais ou fictícios, e trago também situações de lendas urbanas. Lembrando também que se você tiver alguma história de terror que você queira compartilhar para que eu traga vídeos narrando, entre em contato comigo pelas redes sociais, que eu deixo tudo na descrição, e me envie a sua história. No vídeo de hoje eu vou fazer a interpretação de um conto de terror que eu vi na internet, que fala sobre uma personagem que estava cansada da rotina e decidiu embarcar em uma aventura criando uma conta no OnlyFans. E isso acabou levando ela a viver uma história de terror sinistra que acabou lhe ocorrendo. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês gostem. E esse é mais um vídeo do quadro Quinta Aterrorizante. Bom, hoje eu vou contar uma história sinistra que aconteceu comigo, que por pouco não terminou em tragédia. Parece que eu vou começar falando aquele clichê, dizendo que eu estava sem o trampo, que eu queria uma grana extra para pagar as minhas dívidas, mas não era exatamente essa a minha situação. Bom, eu sou formada em enfermagem, já trabalhava e ganhava muito bem. No entanto, a nossa cabeça é confusa. Tem uma hora que a rotina chega e o cansaço parece uma tortura. E por mais que eu estivesse literalmente bem, conforme eu já disse, não era exatamente essa a vida que eu desejava para mim. A minha profissão, na verdade, foi escolha dos meus pais. E quando um certo momento começa a chegar, você sente que está deixando alguma coisa passar na sua vida. E foi aí que eu senti que eu precisava embarcar em uma aventura. Eu sempre tive uma boa aparência, um corpo que eu não aproveitei da melhor forma possível. Então eu achei que seria uma boa eu tirar umas férias. E foi aí que eu simplesmente criei uma conta no OnlyFans e foi então que tudo começou. No início, eu compartilhava fotos com decotes ousados. Isso foi atraindo o público, que estava só crescendo. Eu sabia como ser ousada, tinha todos os materiais, se é que você me entende, corpo e rosto. Sem falar que a minha aparência era bem mais jovem do que a minha idade, então dá para imaginar o tipo de gente que ia aparecer. Daí eu fui entrando em fetiches mais doentinhos. Alguns eu não vou nem citar aqui para não atrair gente muito audaciosa que deseje pesquisar na internet. Mas é algo que eu posso dizer que é bem nojento. E quando eu digo nojento, é algo que você não esquece. Depois de um tempinho administrando a minha conta, os meus apreciadores de conteúdo foram desejando coisas mais ousadas. E como eu adorava me maquiar, eu decidi mudar o meu estilo para algo que eu poderia classificar como garota vítima de agressão. E olha, você não imagina quantos caras, incluindo algumas mulheres, que me pediam para mandar áudio chorando, gemendo de dor, ou fingindo que você está sendo espancada por alguém. A minha recompensa veio de forma assustadora. Eles estavam me pagando muito bem e solicitavam coisas específicas por acreditar que aquela maquiagem toda que eu fazia nas fotos eram realmente verdadeiras. Eu explicava na bio que o meu marido ficava excitado com esse tipo de coisa, que ele me espancava. Na verdade, nem casada eu era. O que eu fazia, na verdade, era um teatro pelo site. Então eu ficava me lamentando e fazendo um ótimo drama diante do meu público.
Mas no fundo eu estava adorando tudo isso. Alguns caras me insistiam para que eu gravasse coisas como, por exemplo, vídeos caseiros, lavando pratos, olhando para a tela e dizendo frases assim, tipo, sinto muito por essas coisas que eu passo dentro de casa, enquanto outros clientes desejavam que eu comesse coisas da minha casa, usasse certos tipos de roupas. E na maioria dos casos, alguns clientes meus que apareciam eram apenas gente solitária, querendo conversar, etc. Eu vou citar aqui 3 clientes que eram os VIPs. Eles eram mais específicos e eram os mais generosos com a carteira, digamos assim. Eu tive um cliente que eu não vou citar o nome. Eu vou chamar ele só de F, que é a inicial dele, tá? Bom, ele me pedia todas as noites, antes das 10, para ir ao banheiro e ter certeza de que ele estava limpo. Então, ele tirava foto diante do espelho, sem camisa e sorrindo, e me enviava. E ele era sempre específico por estar feliz na foto. Eu enviava fotos para ele também. Em certas ocasiões, quando eu não estava muito bem ou exausta, as fotos não saíam muito boas e ele parecia notar isso facilmente. Então ele, claramente aborrecido, digitava coisas como: essa foto não está muito bem como as outras, infelizmente essa não me agradou muito, mas não se preocupe, você pode se esforçar mais amanhã e etc. Era esse tipo de comentário que ele fazia. Mas fora esse cara das fotos no espelho, eu tive outros 2 clientes, um casal, um homem e uma mulher. Eu não forneci para eles as minhas descrições, eu não falei onde morava, eu não disse meu verdadeiro nome ou qualquer tipo de informação para que eles pudessem me encontrar. Então, óbvio que eu nunca forneci para eles as minhas redes sociais. Isso, na verdade, era mais um obstáculo que eu criei para o meu público mais obsessivo. Eu nunca fui estúpida com eles, até porque eu tinha medo que alguns dos meus apreciadores na internet decidissem quebrar essa barreira entre nós. Mas eu também tinha clientes que era o oposto disso. Eu vou falar sobre um casal que eu conheci. Um homem e uma mulher. A mulher, eu vou chamar ela de P, que é a inicial dela. Bom, ficou evidente nas mensagens que a gente trocava que ela sentia algum tipo de paixão pelos meus hematomas. A gente estava sempre conversando e ela falava coisas que estava sentindo, e ela disse que o seu desejo íntimo era de tomar um chá comigo. Ela disse que sentiu uma química entre nós duas. Ela me mostrou as suas redes sociais e eu criei um fantasma, um perfil anônimo, para conhecer um pouco mais sobre ela, o seu trabalho. Ela ganhava muito bem em um escritório gigantesco da cidade onde ela trabalhava. Ela não parecia ser uma psicopata, não, era só mais alguém com seus desejos obscuros. Já o cara, que eu vou chamar de X, era um cara que não escrevia muito. Ele só me solicitava fotos e vídeos com os cortes no meu corpo. Isso deixava ele fudidamente animado. Eram essas as suas palavras. Nitidamente, eu nunca disse para esse casal que era tudo maquiagem, até porque eu preferia que eles ficassem felizes. E vale lembrar que eu não estava fazendo nada daquilo por dinheiro a princípio, mas é sempre bom ter o bolso inchado. Depois de muita conversa, eu decidi me encontrar com essa mulher pessoalmente. Nós marcamos em uma praça que é um dos pontos turísticos da cidade. A P se atrasou um pouco, mas quando ela chegou, ela estava com o próprio segurança que dirigia um carro luxuoso. A gente conversou, o papo fluiu muito bem e era impressionante o quanto ela era carismática. Sabe aquele tipo de pessoa que você sente que vai ser sua amiga pro resto da vida? Então, ela era sempre divertida e atenciosa. Enfim, essa foi a primeira impressão que eu tive dela. E para mim foi prazeroso estar diante de um mulherão. Isso que ela era, afinal. Ela se vestia de forma modesta, mas muito sexy.
Era bonita, tinha um jeito oco, com seu cabelo negro preso em um rabo de cavalo, e ela sempre fazia perguntas curiosas sobre mim. A sensação que eu tinha que eu posso comparar é de uma criança que vai visitar seu pai nos finais de semana. Mas ela me pareceu levemente frustrada quando notou que eu não tinha os machucados legítimos no meu corpo, que todo o drama doméstico que eu fazia pelo site era fantasia. Entretanto, o fato dela descobrir a verdade não mudou nada de nossa experiência juntas. Nos nossos próximos encontros, a gente marcou em outros lugares também movimentados, e por mais que ela me parecesse alguém confiável, eu não queria arriscar muito. Daí ela começou a trazer seus próprios alimentos. Ela disse que um de seus hobbies era preparar suas próprias comidas, geralmente eram pequenos beliscos. E ela também adorava me apreciar comendo e dizendo o quanto estava gostoso. Mas ela sempre parecia triste ao comentar que o seu companheiro só gostava de tudo que não viesse de seus braços. Eu não entendi muito bem a princípio o que ela quis dizer com isso, mas eu acho que ela estava querendo dizer que ele curtia ter experiências sexuais com outras mulheres. Daí ela tentou me explicar que se casou com uma almofadinha exigente, mas nada daquilo era importante para nós duas, de qualquer jeito. E por falar em comida, ela fazia questão até de preparar ketchup e maionese que ela trazia de casa, e ela me explicava que era menos calórica e muito mais saborosa. E para completar que tudo isso que ela fazia com as próprias mãos, ela tirava de seu jardim e ela fazia com seus próprios esforços para ocasiões especiais, como por exemplo os nossos encontros. Olha, eu só sei que eu estava me sentindo próxima dessa mulher cada vez mais. Até que era uma noite de quinta-feira, eu ia ficar em casa, como sempre, assistindo vídeos no YouTube e olhando os meus mangás de terror até tarde da noite. E por mais que eu tivesse os meus encontros com algumas pessoas que eu vi no site, eu gostava de solidão total. Eu morava sozinha, então eu não tinha hora para dormir ou acordar. Daí, nessa hora, eu acabei cochilando na poltrona da sala com alguns pacotes de Doritos espalhados nos meus pés e 1 litro de Coca-Cola sem gás por falta de tampa. Até que, de repente, eu abri os meus olhos e me deparei com a minha casa semi-escura. Sabe quando você desperta e sente que tem alguém próximo a você? Então eu notei uma certa figura que eu diria que era um contorno negro. E ele estava gemendo e tremendo na minha frente, fazendo movimentos frenéticos com a sua mão na região da virilha. O grito de terror ficou engasgado na minha garganta. Eu morava em uma região pouco habitada, em um bairro planejado na cidade. Isso significa que não havia muitos moradores, a não ser os que tinham condições de pagar pela moradia. Então, por mais que eu gritasse socorro aos prantos, ninguém ia ouvir de qualquer jeito. O meu instinto me dizia para eu correr para as colinas. Eu bem que tentei. Eu consegui chegar nas escadas e descer o mais rápido que eu pude. Assim que eu cheguei até a porta, eu senti a sua presença atrás de mim. O impacto foi violento e imediatamente eu percebi o sangue escorrer pelo meu rosto e o mundo foi perdendo suas cores e o som desapareceu junto. Eu despertei completamente nua, amarrada com as mãos presas por aquela fita que você só vê em filmes. O material se encontrava também nos meus pés. Eu estava no andar de cima da minha própria casa, no quarto onde eu tirava a maioria das minhas fotos para os meus fãs e gravava alguns de meus vídeos. Resumindo, eu estava simplesmente colada na minha própria cadeira da escrivaninha. Assim que o mundo parou de girar e a confusão da dor latejante na região da minha cabeça deu trégua, eu reconheci o homem na minha frente. Era um dos que gostavam dos hematomas no meu corpo. Os hematomas que ele via pelo site, na verdade, né? Eu já tinha visto algumas fotos dele. Ele não era muito alto, não. Parecia ter 20 e poucos anos.
e tinha um rosto com hematomas como se tivesse acabado de chegar em um clube de luta. E com o passar das horas, mais e mais ferimentos, contusões roxas e laranjas cobriam seus membros. Eu comecei a gritar para que ele me soltasse, mas isso só parecia que estava deixando ele mais animado com a situação. Ele ficou lá parado, me assistindo como se estivesse diante de um espetáculo e começou a fazer aquilo novamente com a sua mão e você sabe bem o que, diante de meus olhos. Foi a coisa mais horrível e nojenta que eu já vi em toda a minha vida. Assim que ele terminou aquilo, ele se aproximou, ficou parado bem na minha frente, estendeu a mão e tocou meu cabelo. Meu coração bateu mais rápido. Eu me senti doente e em perigo. Eu disse baixinho, sem olhar em seu rosto, que eu não gostava disso e ia chamar a polícia. E ele, em resposta sarcástica, fingiu enxugar uma lágrima do canto do olho. A sua atenção depois se voltou para a minha mesinha e de lá ele pegou uma tesoura afiada. Ele não hesitou por um segundo. Foi logo cortando os meus braços e coxas. Sabe, ele parecia ficar ainda mais animado enquanto eu me contorcia de dor. Quando ele finalmente parou, meu coração estava batendo fora do meu peito. A todo momento, eu não sei porquê, eu me mijei de tanta dor e estava completamente acabada. Eu só sei que ele se afastou um pouco de mim com um sorriso torto e disse assim: "Você está se divertindo, mamãe?" Nesse momento, ele me mostrou os poucos dentes que possuía, os que ainda restavam pendurados. Parece que foram gradativamente quebrados em pancadas. Eu devo ter estampado na testa a pergunta: "Mas de que porra você está falando?" Ele só fitou na minha direção, mas os seus olhos estavam acima da minha cabeça e logo senti alguém, outra pessoa, se debruçando sobre mim, jogando suas mãos e me dando um abraço apertado. Eu logo reconheci aquelas unhas, a cor do esmalte. Era aquela mulher que eu conheci, a P. Na minha inocência, eu comecei a implorar para que ela me ajudasse, mas ela passou por mim sem olhar na minha direção e foi ao encontro do homem, acariciando seu rosto e conversando com ele como se fosse uma criança. E ele a respondia sempre, dizendo: "Obrigado, mamãe." Toda essa cena fez o meu estômago ter a sensação inicial de estar doente. Era como se fosse um palito de fósforo que incendiava antes de acender uma fogueira. Milhares de coisas estavam passando pela minha cabeça, todas lutando para que uma não fosse pior do que a outra. Ela começou a andar pelo meu quarto, mexendo nas minhas fantasias, analisando meus pertences, até que por fim ela disse: "A gente estava animado com você, nós achamos mesmo que eram verdadeiras aquelas imagens, aqueles ferimentos. Foi frustrante para nós descobrir a verdade." Ela, por um momento, ficou me encarando, mas estava feliz e sorrindo, até que ela disse também: "Nós concordamos, queríamos receber o nosso pagamento de qualquer jeito pelo que você nos enganou com as suas mentiras." Ao dizer isso, o seu sorriso ficou ainda mais largo. Era um sorriso que foi desproporcional para o seu rosto com essas palavras que ela estava dizendo. O que se seguiu adiante foi como um borrão. Eu não me lembro com clareza, mas eles ficavam horas me torturando, me cortando lentamente e revezando enquanto o outro se divertia assistindo, se tocando loucamente. Como eu já disse, eu não pretendo ser muito explícita sobre esses acontecimentos porque eu não quero deixar o meu público chocado com essas coisas. Mas eu devo ter ficado horas nesse joguinho nas mãos desse casal. Poucas vezes eles pararam para me limpar. Eles jogavam baldes de água fria com que eu acredito ser sal, que queimava a minha pele. Minha urina e fezes, que foram frutos de tanta dor, se espalhavam nos cantos do meu quarto junto com sangue. Isso são apenas os fragmentos do ocorrido. Claramente, eles sabiam o que estavam fazendo para que eu não morresse vítima de perda de sangue.
Até que chegou o momento que eu acho que eles já estavam cansados. Foi quando eu ouvi, fora do quarto, eles conversando sobre o que iam fazer comigo. A P pediu para o seu companheiro comprar materiais de limpeza. Eles iriam forjar a cena de um crime. Enfim, tudo foi devidamente planejado. Enquanto eu estava vendo a minha vida passando nos meus olhos e já preparada para o que estava por vir, eu estava quase apagando. Eu não pretendia nem lutar, nem se eu quisesse eu ia conseguir por conta da fraqueza no meu corpo. Foi então que eu percebi um barulho no canto do quarto. Por trás da parede, eu notei um rosto pálido como um fantasma e magro. Ele colocou o dedo ossudo nos lábios, dobrando uma parte específica do meu quarto como se fosse uma porta extra. Era algo invisível para mim. O problema era que eu nunca tinha visto esse homem em toda a minha vida. Ele estava segurando uma faca de cozinha. Uma das minhas facas, na verdade. Ele se aproximou vestido apenas por uma cueca imunda e cortou as fitas que me prendiam. Eu não tinha forças para caminhar de pé e caí no chão, apenas na tentativa de me erguer. Era como sentir todos os ossos do meu corpo estivessem pesados. Ele tentou me levantar, mas a sua atenção logo foi na direção da porta e a mulher estava vindo na nossa direção. Uma coisa que eu não disse era o quanto ela era alta e forte. Ela jogou esse homem para longe e gritou para ele coisas como: "Quem é você? O que você está fazendo aqui?" Ela dizia essas coisas como se fosse a dona da casa. O homem me impediu para correr, para fugir. Ele tentou segurar ela, enquanto ela o esfaqueava. Ele lutou bem. Eu me arrastei, tropecei várias vezes por conta das minhas pernas bambas, corri para o quintal. Eu sentia a grama fria e molhada contra os meus pés que ardiam muito. Só Deus sabe como eu tive a sorte de encontrar o carro com uma família que me socorreu. Até que eu acordei no hospital no dia seguinte com o corpo coberto. Pelo meu corpo haviam várias cicatrizes como se fossem tatuagens, mostrando tudo que eu passei no dia anterior. Eu fui encontrada só em trapos. A polícia me fez aquelas perguntas que eu não vou me aprofundar muito, mas você já deve ter uma noção. Eu fiquei sabendo que a mulher foi encontrada morta junto com aquele homem que tentou me ajudar. Eu vou logo explicar quem é esse cara. Ele parece que lutou ao máximo para que eu fugisse para bem longe. Você poderia descrever ele como um anjo da guarda, mas o que ele era, na verdade, não era nada de santo ou de bonzinho. Em menos de uma semana, encontraram o paradeiro do comparsa da P. Ele estava dirigindo e estava escondido em algum motel da estrada. Ele estava nervoso e foi facilmente identificado e confessou todos os seus crimes. E ainda foi sincero ao dizer que pretendia me matar, esse tipo de coisa. Mas não vem ao caso dar detalhes sobre o que aconteceu com ele. Olha, eu não sei que tipo de força eu tive para chegar até o final desse relato. Eu não posso culpar tudo por ter criado uma OnlyFans, mas foi através dela que eu encontrei a parte mais doentia e perversa do ser humano. Sabe, era gente que parecia ser tão normal, mas em seu interior escondia muita perversidade. Os meus encontros com essa mulher, a P, na verdade, eram apenas para que ela pudesse me achar, me identificar e pagar para as pessoas me seguirem para saber, né, onde eu morava. A maionese que ela trouxe, que ela me deu para comer, foi na verdade um presente daquele desgraçado que agora está preso. Você sabe, né? E o ketchup que ela fez era o sangue dela. Então você já pode imaginar de onde ela tirou esse sangue, né? Que era o que toda mulher tem que passar no seu período menstrual. Nesse ponto, eu sei que você deve estar se perguntando sobre o homem que me pediu para tirar fotos diante do espelho. É o mesmo cara que tentou me ajudar naquele dia. Sabe o que aconteceu? Ele pagou o aluguel da casa que eu estava morando e ele modificou a casa de tal forma para que ele pudesse ficar escondido e me vigiando, me apreciando, fazer pro site. Sabe, era para ele me apreciar
só para ele o dia todo. Então, dessa forma, eu posso dizer que ele pôde se satisfazer enquanto me via fazendo coisas do meu cotidiano que eu publicava no site. Esse doente bem que poderia ter chamado a polícia bem antes, quando aquele casal estava me atacando, mas eu acho que ele, na verdade, estava feliz quando viu, né, esse mesmo casal fazendo tudo o que fez comigo. Ele só interviu mesmo porque sabia a hora exata que eles iriam me matar. Então já está na cara que aquele espelho dele era falso. Olha, para mim foi um alívio eu contar toda essa história que eu passei e agora, né, como consequência de tudo que eu passei, eu fico com medo das pessoas, eu estou saindo bem pouco e sempre parece que tem alguém me seguindo na minha cabeça, essa é a sensação que eu tenho. A minha conta bancária está bem generosa, essa é a parte que me deixa feliz. Única parte que me deixa feliz, na verdade. Mas eu quero dizer que nesse momento eu prefiro ficar um tempinho com a minha solidão, pois a solidão, ela sempre fez parte de mim e vai viver junto comigo por mais um bom tempo.